Oi, estamos no mês da mulher e durante esse mês fala-se muito sobre autoestima, autocuidado, né? Que a gente sempre tem que estar se cuidando, mas eu vejo que esse discurso é muito vinculado com a estética, com a beleza. Será que é isso? Que é autoestima, autocuidado? A gente vai descobrir isso hoje. Eu tô aqui com a minha amiga Maria Clara, psicóloga, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Oi, Maria Clara, tudo bem? Oi, Pri, tudo bem? Seja muito bem-vinda. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz em estar aqui, né? Parabéns pela iniciativa, parabéns pela sua trajetória, que é muito admirável. Obrigada. E vamos lá, né, gente? Eu sou natural do Piauí, sou teresinense e moro em Bauru há 5 anos, né? Aqui eu tracei minha carreira acadêmica enquanto psicóloga, sou especialista em análise do comportamento, faço especialização em neuropsicologia e sou aluna de mestrado do programa de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem aqui na Unesp de Bauru, que é algo que eu gosto muito, né? A carreira acadêmica junto com a psicologia clínica são as minhas duas paixões. Sim, ai, que legal. Parabéns pela sua trajetória também. Então, né, falando assim sobre autocuidado, autoestima, né? Como eu falei, a gente ouve muito vinculado à estética, beleza, né? Por exemplo, fazer skincare, cuidar do cabelo, das unhas. Que você acha? Você acha que é só isso que é autoestima? Como que funciona assim para a psicologia, né? Tá. Então vamos falar primeiro sobre o autocuidado, né? O que significa autocuidado? Quando a gente coloca o auto na frente da palavra, significa que é um gesto pra gente, a gente fazendo pela gente, né? E esse autocuidado, ele vai muito além dessas características que você falou, porque enquanto mulher, a gente tem muito isso de cuidar, né? A gente é uma figura que cuida. Sim. E a gente já nasce para ser essa figura cuidadora. E quando a gente fala do autocuidado, é esse cuidado que a gente tem pelo mundo, pelas pessoas, com a gente mesmo. Sim. E esse cuidado, ele vai ali nas nuances do dia a dia, né, gente? Então, pequenas atitudes que você faz por você mesmo. Eu costumo dizer que num dia de 24 horas, enquanto psicóloga, e esse é o meu trabalho, eu gosto muito de falar sobre isso, eu me debruço muito sobre o outro, né? Sim. Essa é a minha profissão, então eu estou sempre buscando o que é reforçador para o outro, ajudo o outro a identificar isso nele mesmo, mas e quando eu estou em casa, nos meus momentos, o que eu faço que é só por mim? Né? Que seja passar um hidratante no corpo, seja tomar um banho premium, seja... Ai, desculpa interromper, mas eu amo. Eu amo essa ideia aí do banho premium, né? Tipo, apagar a luz, tomar um banho de luz apagada, colocar uma musiquinha relaxante, uns olhinhos essenciais, assim, pra descansar. Então, isso pode ser considerado também como um autocuidado. Seja comer uma alimentação mais limpa, né? Comer, diminuir a quantidade de processados, diminuir um pouquinho a quantidade de açúcar, de gordura. Sim. Isso é autocuidado, isso é você se cuidando, né? Mas eu acho que é importante também a gente não se cobrar tanto, né? Sim. Porque às vezes a gente, sei lá, tá numa rotina corrida, aí vai lá, come um docinho. Já fica, putz, nossa, acabei com a dieta, fica se martirizando. Mas também acho que se permitir de vez em quando faz parte desse processo, não faz? Faz, sim. E o que o autocuidado nos diz, né, gente? Essa palavra, ela tem que ter, né, e ela é um embasamento para todas as outras características, autoestima, autocompaixão, enfim. Tudo parte do autocuidado, né? Que é o que você faz que é por você mesmo. Sim. Então, é você enquanto indivíduo ativo dentro do seu processo. Né? Não só exercer função de cuidar do outro, transferir a função sempre para o outro, mas ali no seu dia a dia, no que você faz, não se esquecer enquanto pessoa. Sim. Dentro desse lugar, enfim, desse cuidado. Sim. Enquanto mulher, eu vejo muito isso, assim, quando a gente é pequena, o que a gente ganha de presente? Sempre, né? Os brinquedos, eu falo, né? O brincar. É sempre uma boneca, né? Então, a gente parece que já aprende desde criança, desde pequena, a cuidar do outro, sim, né? Eu tava até vendo esses dias um vídeo sobre hobbies, assim, né?
uma entrevista, assim, de homens perguntando se eles ainda mantinham os hobbies, né? Ah, sim, eu jogo bola com os amigos, eu jogo videogame. E aí perguntou para as mulheres, você tem hobbies? E a maioria falou não. Por quê? O que que elas brincavam? De boneca, né? E assim, a gente trocou a boneca pelos filhos, pelos pais, né? A gente sempre tá cuidando do outro, né? Então, eu fiquei bem assim, pensando sobre isso, né? Então, o autocuidado seria esse desprendimento que a gente tem com o outro, Perfeito, isso só que pra gente mesmo. Exato. Seria essa analogia, assim. É você não se esquecer enquanto pessoa que precisa também de cuidado. Sim, E aí a gente vai entrar já já no tópico da autoestima, mas é você ser, como eu falei, indivíduo ativo dentro do seu próprio processo. sim. Né? Porque senão a gente fica sob controle do outro o tempo inteiro. Uhum. E aí, já entrando, né, na questão da autoestima, que talvez seja o que a gente vai falar também depois, se você não pratica esse cuidado e se você fica sempre ali sob a validação do outro, esperando o outro o tempo todo, a falta de autocuidado vai impactar na autoestima 100%. Sim. E assim, falando de autoestima, outros brinquedos que a gente recebe, né? Barbie, maquiagem, né? Então, assim, a gente aprende a se cuidar desde muito nova, né? Assim, fazer depilação, cuidar da pele, do cabelo, né? Como se só isso fosse autoestima, Sim. né? A gente vê uma menina, fala, ai, que linda sua filha, né? Então, é sempre assim, elogios voltados para a parte externa, exterior, assim, para a aparência da pessoa, né? É isso que é autoestima? É só isso? É sobre isso? Não E é tá tudo sobre bem ou não tá tudo bem? Não é sobre isso e não tá tudo bem. E assim, gente, quando a gente vê postagens no Instagram, quando a gente vê algo relacionado à autoestima, a autocuidado, a autoconhecimento, a gente já passa. Ah, isso daí eu já sei. Mas vamos falar sobre a etiologia da palavra autoestima. O que é estima? Antes de colocar o auto na frente. Estima Mostrar. é zelo, é admiração, é cuidado. Então, eu tenho muita estima, eu estimo muito, estimo melhoras, é um desejo, né? Eu estimo você, então eu admiro você. Sim. Isso é estima. E quando a gente coloca o auto na frente, são todas essas características da palavra estima pra gente mesmo, né? Sim. E as pessoas, elas esquecem disso. Sim. E vai muito além do que você falou. Que é essas ações. Hoje em dia a gente vê muita questão da estética. Sim. Então, tá muito ligado ali, as pessoas associam a estética. E eu queria falar um pouquinho sobre a autoestima numa ótica comportamental, né? Sempre vou puxar a sardinha para análise do comportamento, Sim. que é a minha área. Tem um psicólogo, né, pesquisador, que é o Hélio Guilherme, ele estudou muito sobre autoconhecimento, enfim. E ele fala que a autoestima é um sentimento construído. A gente não nasce com esse sentimento. Sim. Ele é construído a partir de contingências de reforço, a partir de contingências sociais. Espera um pouquinho, explica pro pessoal o que é contingência de falar. reforço. Eu ia falar agora. O que é essa contingência que a gente usa tanto na análise do comportamento, né? Contingência nada mais é do que comportamento e as suas consequências. É a junção do comportamento e das consequências. Então, como a gente se comporta no nosso dia a dia, o nosso comportar, ele é reforçado de alguma forma. Sim. Então, todo comportamento tem uma consequência. A gente costuma falar, isso é a contingência, a relação do comportamento e das suas consequências. É como se fosse um prêmio, assim, uma consequência boa que faz você repetir aquilo. Seria mais ou menos isso no senso comum, assim, no senso comum, E pode ser boa, pode ser ruim, né? Essa consequência, ela nem sempre é boa. Sim. O reforço nem sempre ele é positivo, né? E a gente vai entrar em outros termos que eu acho que não precisa falar agora. Tá. Mas a autoestima, ela é isso, né? Foi moldado por contingências sociais, de reforço social. Então, ela vai nascendo na mulher com reconhecimento, com aceitação. Então, isso vai sempre sendo construído pelo outro, né? Um sentimento que o outro constrói. É o outro sobre a gente. E a gente vê muito hoje em dia, por exemplo, infelizmente existem relacionamentos abusivos, seja relacionamento conjugal, seja até... Assim, eu acho que as relações, elas não só conjugal, existe relação de família, de amizade que também aí são abusivas, mas quando a gente fala de um relacionamento conjugal, né? Como que essa mulher se vê?
Como que ela sai desse relacionamento? Sim. A gente vê mulheres com autoestima muito baixas porque o relacionamento é o marido que não tá ali acontecendo, enfim. Ou às vezes até ele coloca pra baixo, Coloca né? pra baixo. Pede pra ela mudar mesmo, né? A forma de agir, a forma de se vestir. Não reconhece. Às vezes tem alguns que chamam de louca, Sim. fazem ela duvidar da própria capacidade, né? E não reconhece. Sim. Não, tipo assim, Quem tá nessa situação quem tá não nessa enxerga, é situação muito não difícil, enxerga. porque geralmente tem uma manipulação ali Tem pra uma você se manter naquele relacionamento. E né? aí a autoestima da mulher ela fica prejudicada, porque tá sob controle do outro. Ela não pratica a autoestima dela com ela mesma, né? A autoestima é a autopercepção, gente. É como a gente se vê, é reconhecer os nossos... Claro que receber elogios é muito bom. Ser reforçada, né, pelo outro, esse reconhecimento ele é muito importante. Sim. Mas a autoestima, ela vai além desse reconhecimento do outro. É um reconhecimento nosso, com a gente mesmo. É a gente dando valor para os nossos feitos, para os nossos talentos. Reconhecer que a gente é boa nisso. E depositar, voltar atitudes que sejam para você. Uhum. Entendeu? Seja estudar mais, e fazer outras coisas que aí estão dentro da sua realidade, que vão aumentar e vão melhorar a sua autopercepção. Então, é você mesmo se reforçando, né? E eu sempre gosto de falar que nós somos seres socialmente, biologicamente, geneticamente diferentes. Uhum. Então, quando a gente se compara, é uma comparação. Quando a gente considera esses 3 fatores, a comparação ela não é justa. Sim. E com o advento aí das redes sociais, com muitas coisas aí, as mulheres às vezes, nossa, mas ela faz tanta coisa. Com certeza. Eu não consigo fazer nada. Olha o dia dela, ela tá acordando 4 horas da manhã. E aí entra essa comparação, só que a gente Sim. esquece que é incompatível, a gente é diferente. Sim, tem pessoas que têm privilégios, né? Que tem uma rede de apoio ali, Exato. que tem uma questão financeira diferente, tem alguém que faz as coisas pra ela. Enfim, né? Uma série de... Tem uma que tem filhos, a outra não. Uma usa o transporte público, a outra não. Tem gente que é só blogueira, só vive disso, né? De vender produtos, né? Voltado pra wellness agora, né? Que tá assim, seja saudável e, assim, de uma forma tóxica, né? Imperativa, assim, né? De como deve ser. Só que você vai ver a vida da pessoa, a vida dela é voltada para isso. Então, como que a gente vai comparar nossa rotina, né? Que a gente trabalha, estuda, tem família, um monte de coisa. Filhos, né? Às vezes pais para cuidar, enfim. Com uma pessoa que só vive para isso, né? Então, assim, é muito injusto mesmo, né? Não é uma comparação justa. E a gente não nasce, como eu falei, não é autoestima e esses sentimentos assim voltados à autocompaixão, a gente não nasce sabendo, é um sentimento construído. Então a gente tem que parar para refletir como que isso foi construído na minha vida. Uhum. Quais são as referências que eu tenho de autocuidado? Eu gosto muito de fazer essa reflexão. Quais são as referências que eu tenho de autoestima? Né? E como a gente falou, autoestima são atitudes e é a construção sólida de você com você mesmo. Uhum. Então, é você celebrar suas conquistas, é você buscando ser melhor para você mesmo. E o autocuidado vem, por isso que a gente falou do autocuidado primeiro, porque se a gente pratica o autocuidado, se a gente se cuida, seja nas pequenas nuances do dia a dia, e esse autocuidado que eu falo é ser ativo no processo, né? Eu cuido do outro, eu cuido do meu filho, eu cuido da minha mãe, eu cuido da minha avó, eu cuido de todo mundo, mas eu também cuido de mim, eu também faço atitudes voltadas para mim. Sim. E isso vai entrar na autoestima. Então, quando eu trouxe o exemplo de relacionamentos abusivos, enfim, essa mulher, quando ela sai desse relacionamento, isso é muito comum, a gente tem estatísticas de estudo sobre isso, ela sai com a autoestima prejudicada, porque ela se esqueceu, ela não praticou o autocuidado, ela não soube reconhecer, não soube ser ativa ali naquele processo de autoestima. Ela estava tanto depositando aquilo dali, e sempre em função do outro, que ela saiu completamente prejudicada. Se perdeu, né? Uma outra coisa que eu queria perguntar para você é como que ser mulher impacta na autoestima? Eu acho que, e desde sempre, por contingências sociais, a gente é colocada num lugar de comparação. Desde quando a gente está na escola,
desde quando a gente começa os nossos relacionamentos com as pessoas, existe muito isso. Quem é a mais bonita da sala? Uhum. Quem é a que tem o corpo melhor? Então, assim, estão constantemente colocando a gente em situações de comparação. Sim. A gente não vê muito isso com a figura masculina, a gente vê mais com a feminina. Sim. Pelo contrário, os homens se apoiam, né? Nos comparam o tempo inteiro. Sim. Né? Às vezes a gente nem quer essa comparação, mas estão ali impondo pra gente que a gente precisa se comparar. Sim. Ah, mas é porque a fulana tá fazendo isso. A fulana tem... ela faz tal coisa. A gente vê isso muito com artistas, né? Tipo, divas pop, né? Rivalizando, assim, uma com a outra. Nos rivalizam o tempo inteiro. Sim. E às vezes elas mesmas são amigas, enfim, só que a mídia coloca uma contra a outra, por exemplo, né? Exatamente. Então, ser mulher impacta a autoestima nesse sentido. Sim. Por causa da comparação. Eu vejo muito assim também. Enquanto mulher, a gente sempre tem que estar se provando ser bom naquilo que a gente faz, né? Por vários motivos, assim. Então, a gente tá num grupo, assim, de misto, né? Quando a gente é mulher, já tem um certo julgamento que você tem que provar que é boa. Então, eu acho que por isso acaba também criando essa competitividade. Porque no homem não tem isso, ele não precisa se provar, né? Então, acaba não tendo essa comparação entre eles. Pelo contrário, né? Um apoia o outro, enfim. Mas acho que um pouco dessa competição que tem entre mulheres é por essa necessidade de se mostrar efetiva, assim, sabe? No que você tá fazendo. Você acha que tem? Útil, eu acho que tem, sim, uma relação com isso. Porque a gente precisa, como eu falei, a gente precisa constantemente viver em função do outro. Sim. Né? E eu não vejo problema, gente, porque eu acho que e aí vai de cada mulher, cada ser humano, de acordo com a sua perspectiva de vida, com o meio que ele está inserido, a autoestima não vai ser igual para todo mundo, né? A gente vai se ancorar e vai construir a nossa validação, nossa autovalidação em cima da nossa realidade. Então, não tem como a gente colocar a realidade do outro ali. Então, a gente vai ver o que significa dentro ali do meio que eu estou inserido, como que eu sinto que a minha autoestima tá boa, como que eu posso praticar o autocuidado. Às vezes é sendo útil. Então, tem mulher que acha que ser útil é algo muito válido para ela, né? Mas ser útil até que ponto? Então, quando a gente... E é o ponto que eu quero que fique mais claro aqui nesse podcast. Da gente não se esquecer dentro desse processo. Porque se a gente se esquece, se a gente pratica sempre o cuidado, a estima, a compaixão só pelo outro, sem colocar o auto na frente, a gente sai completamente prejudicada dessas relações. Sim. Então, sempre, às vezes, a gente... Poxa, mas eu me dediquei tanto por esse relacionamento, por essa amizade, por esse projeto, e não deu certo. E aí, a pessoa sai completamente prejudicada. Não, se você, enquanto pessoa ativa nesse processo, pensando ali, eu tô fazendo isso, mas eu também estou consciente, eu tenho consciência, eu tenho a minha autoconsciência, eu não saí tão prejudicada assim, porque eu ganhei... Olha só quantas coisas eu aprendi. Sim. Né? E quando a gente vai... Você falou lá no comecinho do podcast que a autoestima e o autocuidado é muito voltado para essas relações assim que a gente vai tendo com o outro, para os elogios. Sim. Como que a gente pode praticar e mudar os elogios? Né? A gente elogia a ação da pessoa, a gente não coloca essa pessoa como centro. Nossa, eu gosto muito de passar um tempo com você, é muito legal, eu acho a sua presença muito boa, você é tão leve, você exala uma beleza diferente, assim, não elogiar os feitos, não elogiar a beleza, porque é muito além disso. É uma forma de trocar esses elogios. Apreciar a pessoa, né, pelo que ela é. Pelo que ela é. Sim. Você falou também sobre a utilidade, né? Eu acho que também tem uma relação até com burnout, porque a gente tem que às vezes acha, né, que tem que se provar tão útil e para o outro, né? E aí fica assumindo um monte de coisa, né? Fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo, assumindo, ajuda um, ajuda o outro, né? E assim, acaba se perdendo, né? O autocuidado fica onde nesse processo, né? Porque a gente sempre tá olhando para fora, tá olhando para o outro e não olha para si, né? Exato. E eu tenho muito
essa percepção de utilidade, gente. A gente está vivendo uma era de comparação, competitividade. Não mudou, muito pelo contrário, foi aumentar com o advento das redes sociais, né? Sim. As pessoas estão cada vez ali monetizando essa rotina. E lembrem-se, gente, elas monetizam, elas vivem disso. Não tem como eu comparar minha vida, cheia de coisa que eu tenho para fazer, com meus trabalhos, vou me comparar com uma pessoa que monetiza esse trabalho. Ela vive das redes sociais, de postar rotina, de acordar 4 horas da manhã, de fazer. Então é uma comparação injusta, como eu já tinha falado. Né? Então, assim, quando eu tô cheia de projetos, eu tô cheia de coisas para fazer, vou pegando tudo, eu posso praticar o autocuidado percebendo, tendo minha autopercepção, eu não vou pegar isso daqui. Porque eu não vou dar conta, né? Se eu pegar esse projeto ou isso, eu vou perder um momento de qualidade ali com a minha família, com meu filho, com meu esposo. Então eu não vou pegar. Eu vou perder, assim, eu não vou conseguir ter mais tempo para mim. Então eu não reconhecer que isso não dá agora. Isso também é autocuidado, né? Sim. Se perceber que eu não vou dar conta de tudo, mas eu posso dar conta disso. Sim. Porque eu vejo assim, como a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então ela é voltada para produção, para produtividade. Tem dias que, às vezes, sei lá, num fim de semana a gente tá sem fazer nada, né? E muitas vezes bate aquela culpa, né? Nossa, eu deveria estar fazendo alguma coisa. Como se o ócio não fosse importante, né? Como se descansar não fosse importante, né? Então, eu acho que o descanso é até um ato de resistência, vamos dizer assim, né? Não pode ser visto assim para as mulheres, principalmente. Resistência, de autocuidado. Descanso é o maior autocuidado, gente. Porque se a gente não descansa, a gente não consegue nem se perceber. Sim. Eu acho, uma das piores frases que eu acho é assim, ai, mulher não tem descanso porque a gente é dona de casa, né? Então não tem feriado. Gente, se organizar direitinho, todo mundo descansa, né? Todo mundo descansa. Assim, organizar a rotina, né? Ai, um dia eu faço uma coisa da minha casa, outro dia eu faço outra. Coloca seu filho, seu marido, todo mundo pra ajudar. Mora todo mundo junto, né? Então, assim, eu acho horrível esse discurso, assim, tipo, mulher não merece descanso, dona de casa não tem descanso, sabe? Sim. E assim, a gente vive tanto no automático que o autocuidado, ele se manifesta. Eu sou muito adepta ao exercício físico, mas eu sei que não tá dentro da realidade de todo mundo. É muito importante, mas às vezes não tá dentro da realidade, então a gente não vai falar sobre isso como se todo mundo deveria fazer. Sim. Mas também é uma forma de autocuidado, né? E a gente vê mulheres que não se conseguir encaixar na rotina, tudo bem, que seja meia hora ali dando uma caminhada, praticando uma corrida. O legal é você achar o que você gosta, né? Ai, não gosto de puxar ferro, não gosto de musculação, mas gosto de yoga, sei lá, gosto de nadar, andar ao ar livre, enfim, né? Procurar aquilo que gosta. Não tenho tempo, não consigo fazer, mas a gente vai colocando dentro do nosso dia essas pequenas atitudes. Sim. Que seja, gente, ouvir uma música que você gosta, é autocuidado, né? Passar um hidratante no corpo, isso tudo é autocuidado. Sim. Isso tudo vai melhorando a nossa autoestima, vai fazendo a gente se auto-perceber. Até o hobby, né, que eu falei no começo, também pode ser um autocuidado? Sim. Se você tá fazendo ali algo que você gosta, se percebendo ali, isso é autocuidado. Sim. E uma coisa que eu queria também ressaltar, você falou da questão dos exercícios físicos, né? Sim. Mas assim, porque o exercício físico, ele não age só no corpo, né? Na estética. Ele, dentro da psicologia, a gente vê muito isso, que ele vai trazer efeitos, assim, de dentro para fora também, né? Não é só se olhar no espelho e falar, meu shape, né, que eu construí. Não é só sobre isso, né? Tem alguns efeitos também que trazem, né? Eu costumo dizer que a academia, corrida, yoga, todos esses exercícios, natação, eles são justos, porque a gente só melhora se a gente pratica. Sim. A gente só melhora se a gente mantém constância. Sim. E dentro desse processo de manter a constância, de praticar, a gente vai se enxergando. Poxa, mas eu não conseguia fazer um movimento tal na yoga, agora eu consigo. Então você vai se percebendo dentro desse processo. Eu não conseguia no começo, eu não conseguia fazer um exercício, não conseguia levantar esse peso, hoje eu consigo.
Sim. Então você se percebe, você se enxerga, né? Você vai vendo sua melhora, você vai vendo o seu processo. Isso vai dando vontade de continuar, vontade de fazer mais. E dentro disso você está se percebendo. Sim. É o que você faz 100% por você. E ninguém mais pode fazer por você, Sim. só você. E quando a gente consegue também atingir, melhora a autoestima, né? 100%. Porque não é só olhar, como eu falei, não é só olhar no espelho. Mas quando a gente consegue fazer alguma coisa, autopercepção, né? É a construção de si mesmo. Sim. Isso não só para atividade física, né? Mas assim, para algum trabalho que você vê que você fez bem feito. Tudo isso tem a ver com a autoestima, né? Não é só, tá bonita. Não, não é só isso. Exato. Né? Mas tudo aquilo que você se sente valorizado, tudo isso impacta, né? Na autoestima. E é não ficar, gente, como eu falo, não ficar sob controle do outro. Porque se você faz um trabalho que para você ele foi bem feito e a pessoa ela reprova isso, claro, eu falei, é importante, né, essa validação, esse reconhecimento social. Ele é muito importante, mas quando você se dedica, você dá o seu melhor, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar, e o outro não reconhece, você tem que ter essa autopercepção de falar, mas eu fiz isso melhor do que eu fiz antes. Então eu estou evoluindo, eu estou melhorando. Porque se você fica sob o controle da resposta da pessoa, do que o outro falou, você não consegue evoluir. Sim. Né? Você não consegue se perceber. Viver para agradar o outro é uma armadilha, né? É uma armadilha. E dentro desse processo, Pri, eu gosto muito de falar que existem formas, muitas formas, de reconstruir essa autoestima, né? Só que aí isso a gente vai explorar um pouquinho em outro momento, mas o ponto principal, gente, é isso, se percebam. Bom, então assim, no começo do vídeo eu trouxe essa pergunta, né, esses questionamentos sobre a autoestima, o autocuidado, se era relacionado só à questão estética, né, e a gente foi vendo ao longo da conversa que não é só sobre isso, né, então existem outras formas, né, de se atingir o autocuidado, a autoestima, né? Então fica essa pergunta, né? Como que a gente consegue, então, melhorar a nossa autoestima, né, e o nosso autocuidado? Esse podcast, na verdade, é um episódio de 3, né? Vai ser uma série. E assim, a gente vai abordar isso num evento que a gente vai ter no final do mês, né? Em comemoração ao Dia da Mulher, mas também um evento para reflexão, né, para relaxamento, e a gente vai trazer vários temas voltados mesmo, né, pro cuidado e a saúde mental das mulheres, né. Esse evento vai chamar Mulheres em Equilíbrio, e em breve eu vou trazer mais informações para vocês, né, e eu espero que vocês compareçam para aprender um pouco mais com a gente, né, sobre autocuidado, autoestima e tudo mais. Né? Obrigada, Pri, pelo convite no podcast e também no evento. Então, nós vamos estar juntas abordando esse tema. Hoje a gente foi um pouquinho de psicoeducação sobre, mas a gente entra no outro assunto que é como que reconstrói, né? Como que a gente estabelece estratégias de reconstruir e de ser essa pessoa ativa dentro do nosso processo, né? Sim. E aí é um spoiler. Isso mesmo, a gente vai conversar mais sobre isso no evento. Tá? Então, eu espero vocês no evento. Agradeço muito você pela sua presença, pelas contribuições. E quem quiser, assim, passar com você, conhecer mais seu trabalho, como que te encontra nas redes? Eu tenho um Instagram profissional, né, que é @psi.mariaclarabrizeno, né, acho que você vai botar depois aqui embaixo. Eu faço atendimento online e presencial aqui em Bauru. E para atender o público, crianças, adolescentes e adultos. Legal, muito bom. Então, gente, se você curtiu esse conteúdo, deixa aqui o seu like, compartilha com os amigos e deixa os seus comentários também sobre o que você faz, né, sobre autoestima, autocuidado, e encaminha também para uma mulher, né, que gostaria de ver esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada.